Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 1º de dezembro de 2021, e nós temos como data marcada o Dia Mundial de Combate contra a AIDS. Lembremos e também sejamos solidários a todos os nossos irmãos e irmãs que estão com o vírus HIV. É importante que nós, no dia de hoje, olhemos atentamente o texto de Isaías 25, versículos 6 a 10, o Salmo 22, 23, 1 a 6 e o Evangelho de Mateus, capítulo 15, 29 a 37. As leituras nos ajudam a sintonizar-nos com o tempo do advento. Esse tempo que nos prepara ou nos ajuda a nos orientar pelos textos que vão, podemos dizer assim, nos orientando a viver essa expectativa, esse tempo de espera, que é esperança, mas no mesmo tempo de ação, de atividade, de responsabilidade. Não é uma espera parada, mas é uma espera sentida, que nos faz movimentar e ver que esta preparação do advento já nos ajuda a sentir que o ressuscitado, o encarnado, que é o Jesus encarnado, o Deus encarnado, está presente na realidade humana. E é muito fecundo e, no mesmo tempo, profundo nós percebermos como que Jesus atua na sociedade da sua época. E como que ele nos interpela nos dias de hoje. Jesus, sem dúvidas, mais uma vez, incomoda. Ou seja, Jesus de Nazaré, por onde ele passa, ele, sem dúvidas, incomoda as autoridades. Todas as autoridades, sejam elas políticas, religiosas, econômicas, juristas. Por quê? Porque essas autoridades, dentro das suas instituições, criam pessoas à margem. Pessoas marginalizadas, excluídas pelas instituições e pelas lideranças de todas as instituições. É preciso que as instituições e, no mesmo tempo, as lideranças comecem a reciclar o sistema em que elas estão imbuídas, o sistema que elas estão inseridas, o sistema em que elas estão, podemos dizer assim, colocadas com uma responsabilidade para ajudar a suprir a necessidade das pessoas. É só nós vermos o texto de Isaías, escrito provavelmente ali pelo ano 700 a.C., e o texto do Evangelho, escrito ali pelo ano 80, também a 90, que é o Evangelho de Mateus, e como que as pessoas estão desprovidas de suas necessidades, mas pelas instituições. O povo é explorado, é escravizado, é marginalizado, é excluído, e ainda mais existem religiões e leis que veem essas pessoas como alguém que não se beneficia ou não podem ter o benefício que era o benefício que dentro dos preceitos judaicos existia para todas as pessoas, menos essas pessoas que nós veremos. Elas são taxadas, são tratadas com categorias, elas são desprezadas pelas instituições e também pelas lideranças. E hoje, como elas são tratadas no nosso meio? Leiamos o Evangelho e depois vamos nos aprofundar melhor. Saindo daí, Jesus foi para a margem do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões se aproximaram de Jesus, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. As multidões ficaram admiradas vendo que os mudos falavam, os aleijados saravam, os coxos andavam e os cegos viam. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães
para matar a fome de tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, agradeceu, partiu-os e ia dando aos discípulos e os discípulos para as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Meus caros amigos e minhas caras amigas, vejamos como que a comunidade judaica do Antigo Testamento vê em Javé como aquele que vem em socorro dos necessitados. É interessante que o percurso ou a trajetória, podemos dizer assim, do povo hebreu, o povo semita, na história, é sempre um povo, podemos dizer assim, à margem das grandes potências, mas excluída. E por ser excluída, muitas vezes passa suas necessidades básicas e essenciais, na verdade. E uma das necessidades essenciais e que sem ela nós não vivemos, não conseguimos viver, é o alimento. Javé é quem prepara o banquete. Meus caros amigos e amigas, para um povo que sempre foi explorado, escravizado, isso vale tanto para o Antigo Testamento quanto para o período ali de Jesus, imaginemos o que não seria um banquete. Na Bíblia, banquete é sinal de aliança, pacto, testemunho, justiça e vida plena. Acreditemos que não é diferente nos dias de hoje. Alimento é sinal de justiça e sinal de vida. Ainda hoje. Imaginemos, na prática, o sentido que o relato de Isaías tem na época, pois o povo estava escravizado, ou era escravizado. E escravizado não somente por povos, mas por ele mesmo. Como por ele mesmo? Porque as instituições o exploravam, o sangrava. E é importante então nós percebermos que o Isaías aqui é o primeiro Isaías. Que nós temos 3 Isaías no todo do livro. O alimento era importantíssimo. Imaginemos nos dias de hoje. Também, sem ele não há vida. Agora, na fala do projeto do profeta, há um banquete com carnes gordas, suculentas e vinho. Elementos essenciais para que, naquela época, para que houvesse uma grande festa, um grande banquete. Mas isso só poderá acontecer se os reis não governarem mais o povo de Israel. Meus caros amigos e minhas caras amigas, repetindo, o banquete só será possível se isso for colocado pelo ponto de vista e prática da solidariedade do povo. Vejamos, se nós lêssemos de uma forma analítica, hermenêutica e no mesmo tempo religiosa política, os livros de Juízes, 1 Samuel e 2 Samuel, até o 1 Samuel, deixemos o 2 Samuel fora. Ali nós temos o período das tribos. Quando o povo de Israel vivia nas tribos, não havia necessidade, porque havia partilha, solidariedade, eram pequenas comunidades. Quando Israel resolve escolher um rei, que o primeiro dele foi Saul, ungido pelo sacerdote e profeta Samuel, que está já no 2 Reis, nós vamos ver que o povo começa a desgraçar-se pelo sistema monárquico. Olha que interessante. A monarquia põe fim à justiça. Qual justiça? A justiça onde todos podiam viver como irmãos, juntos,
na coletividade, na cooperação, na entreajuda, no cuidado, no zelo mútuo. Com a monarquia, o povo começa a ser escravizado pelo próprio povo. Povo que eu digo aqui, que se torna uma nação, que tem um monarca, que tem um exército e que precisa o povo então trabalhar para sustentar essa elite que está no poder. Por isso então que em outros vídeos eu já fiz várias críticas a Saul, Davi, Salomão, porque esses dois reis, principalmente Davi e Salomão, são vistos como os grandes reis, mas não são. Temos que ter esse olhar mais profundo, mais crítico. Assim que nem hoje. É quase que ignorância de nossa parte acreditar que um governo vai fazer para o povo aquilo que o povo necessita. Mas temos que alimentar-nos também do profetismo em nós, para termos a coragem de trabalhar para que todos possam viver, sem dúvidas, com dignidade. Vejamos então aqui, talvez o profeta Isaías teria então que refazer um ponto. Qual é esse ponto? Quando ele vai dizer que os moabitas seriam pisados por Javé. Veja, o profeta também aqui, ele fala de banquete para o povo de Israel, mas o profeta também ele tem que passar por um processo, veja que interessante, né? Todos nós, é claro, de conversão, ou seja, de mudança de olhar. Porque os moabitas, o Moabe, ele é descendente, ou os moabitas são descendentes de Ló. Quem foi Ló, ou Lot, lá no Gênesis? É o sobrinho de Abraão. Então, os moabitas são irmãos, um povo irmão dos israelitas. Como que Javé iria pisar? Se nós olharmos com mais detalhe um livro, uma obra muito profunda, muito valiosa para nós estudarmos, que é a Antropologia do Antigo Testamento, de um teólogo, até protestante, o nome dele é Walter Wolff, e esse livro também está disponível assim em PDF, quem puder ter acesso ali à internet pode baixá-lo, porque ele está disponível. Ele escreveu um livro, esse livro que eu acabei de citar, onde vai dizer que Javé não é um povo que surgiu no mundo judaico, ou hebraico, ou dos semitas, mas sim dos moabitas. E é interessante que aí nós vamos olhando que o povo, então, é convidado para sair daquela situação de fome com o banquete. E o banquete é o estímulo, é a esperança para o povo criar uma sociedade diferente, uma sociedade justa, onde todos poderão então participar desse banquete de plenitude para que todos vivam dignamente. O salmo de hoje, que é o 22, 23, dependendo da Bíblia, nós vamos encontrar um salmo que é muito conhecido no mundo cristão, literalmente. Talvez muitos também não saibam que ele é uma prece a Javé para libertá-lo da morte. Ele, a pessoa que produz ou elabora esse salmo, apela a uma lei, preceito, onde um judeu condenado de morte poderia recorrer. Um judeu condenado podia entrar na tenda antes da construção do templo e depois entrar no templo quando ele foi construído, pedindo a Javé que o salvasse da morte ou livrasse da morte. Quando o templo foi construído, no altar foi colocado como ritual 2 chifres, um que representava a força política e a outra a força jurídica ou da justiça. Todos aqueles que estavam condenados à morte, se ele chegasse diante do altar e segurasse nos 2 chifres, pedindo clemência, ninguém podia vingar dessa pessoa. Por mais que se nós lermos, e esse texto, ou esse preceito, né, princípio, está lá no 1 Reis, capítulo 2, versículos 24 seguintes. Mas o próprio rei Salomão, que construiu o templo, ele não respeitou essa lei. Ele entra na tenda, quando seu irmão Adonias, segurando os chifres,
pede clemência para Salomão. Salomão não era rei ainda. Quem tinha o direito a ser rei era o Adonias, porque era mais velho do que Salomão. E Salomão, para ficar com o rei, com a cadeira do pai, né, Davi, o que ele vai fazer? Ele mata. Então ele desrespeita um preceito. 2 preceitos. Um, que ele não podia ser rei. Ele deveria respeitar o primeiro preceito, que é: o filho mais velho me sucede se eu sou mais novo. E o segundo preceito que ele violou: não matarás. E matou o próprio irmão. Isso já estava escrito lá no Êxodo. Então é importante nós percebermos aqui que o Salmo 22, 23, que é conhecido sempre como bom pastor, quem é esse bom pastor que livra da morte essa pessoa, né? O pastor criticado lá, ou os pastores criticados pelo profeta Ezequiel no capítulo 34. Todo o capítulo 34 de Ezequiel é uma crítica contra os poderes da época. Os pastores são aqueles que dizem cuidar o povo, mas não cuidam, só querem beneficiar-se deles. O evangelho de hoje, meus amigos e amigas, Jesus, mais uma vez, mostra que a verdade incomoda e, no mesmo tempo, a gratuidade transforma. A pergunta que podemos fazer de início é: se o povo está faminto, onde estava o rei Herodes, o governador Pilatos, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, os anciãos e os sumos sacerdotes, que tinham o dever de ajudar as pessoas? Será que eles tinham noção da fome do povo, da miséria, da escravidão e da desumanização, do sistema que estas pessoas estavam possuídas, podemos dizer assim? Qual a função do palácio, do templo, da sinagoga e do sinédrio diante dessas pessoas que o texto vai dizer? Que o texto vai acentuar? Quem é Jesus e sua responsabilidade com a situação do povo e o povo excluído? E aí nós vamos falar então aquilo que o texto traz para nós. Naquela época, quem são os coxos, aleijados, cegos, mudos, doentes? Mais uma vez, quem são na época os coxos, aleijados, cegos, mudos e doentes? Naquela época, meus amigos e amigas, essas pessoas eram vistas como amaldiçoadas por Deus. Por isso que elas tinham nascido pessoas coxas, aleijadas, cegas, mudas e até doentes. Hoje, nós ainda temos pessoas que acreditam que a doença é fruto de castigo. Amaldiçoado ou castigado. Como que Deus ia amaldiçoar, castigar o outro e ia nos conceder saúde, riqueza, como era naquela época? Naquela época se acreditava que a bênção de Deus eram associadas à minha saúde abundante, à minha propriedade, meus bens, minha riqueza. Mas Jesus demonstra para nós que a bênção está para além de tudo isso. E é interessante que as autoridades que eu citei, elas estão isoladas dessas pessoas. Os fariseus, doutores da lei, escribas, anciãos, os saduceus, os sacerdotes e sumos sacerdotes, não se misturam com essa gente. Por quê? Porque elas eram vistas também como impuras. Jesus senta ali, come junto. Jamais um fariseu, um sumo sacerdote, um doutor da lei, um ancião, um escriba ia sentar junto com pessoas para tomar a mesma refeição ou banquete ali, né? E aqui, meus amigos e amigas, são 7, podemos assim, não sei se eu usar essa palavra seria interessante, mas 7, eu ia dizer categoria, mas vamos dizer assim, condição. Nós temos, ou melhor, não é 7, 5. Nós temos 5 condições. Eu acredito que o evangelista tenha colocado de propósito coxos, aleijados, cegos, mudos e doentes. Porque o 5 simboliza a bondade divina. E esta bondade divina não é apenas a bondade no sentido, podemos assim, abstrato, mas é sensorial. Por que sensorial? Existencial. É algo que existe, que é o próprio Jesus que pratica. As multidões admiraram-se
com Jesus e com a atitude de Jesus. O diferencial de Jesus, que é muito interessante aqui, das outras autoridades, é que Jesus tem compaixão. Olha o detalhe. Quantas vezes nós todos, como cristãos, esquecemos da compaixão e da misericórdia? Um cristão sem compaixão e sem misericórdia pode ser tudo, menos cristão. Um cristão e uma cristã sem compaixão, sem misericórdia, sem espírito de solidariedade, pode ser tudo, menos cristão. Jesus viveu isso abundantemente. E nós somos, assim, agraciados pela compaixão. Não é o outro, nós também. Não é porque muitas vezes nós pensamos, o outro precisa ser perdoado, mas e nós? Será que nós somos melhores que os outros? Claro que não. Nós não podemos ser praticantes do farisaísmo, assim, né, que se achavam pessoas justas, honestíssimas, puras, limpas. Jesus vem para todos nós. Né? Todos nós temos algum tipo de limitação. E temos que sentir essa presença do Jesus de Nazaré, crucificado, ressuscitado no nosso meio. E é interessante que Jesus sente a necessidade do povo. É Jesus quem sente, quem percebe que o povo está faminto. Há 3 dias essa multidão está com Jesus. Olha o símbolo 3, né? É 3 dias que ele passa no túmulo, 3 dias que Jonas passa no ventre lá da baleia. Metáforas, teologias. É para dizer que está num processo de construção de si e do grupo. Sai de uma condição, de uma situação para uma outra nova, para a novidade. É preciso gestar a novidade. E é uma multidão, vai dizer. Nós não sabemos a quantidade, é claro, mas aqui é uma hipérbole. Quando usa assim de uma forma até exagerada, né? Tantas pessoas. Dentro do judaísmo existia isso. Dentro da literatura judaica, o nome de hipérbole. Hipérbole é quando há uma, assim, parece que é um excesso de linguagem, né? Um acréscimo a mais, uma multidão. Os discípulos não sabem o que fazer. Eles vão perguntar para Jesus. Alguém descobre então que ali há alguém, alguma pessoa com 7 pães e alguns peixinhos. Olha, os 7, símbolo da fartura, símbolo da plenitude, da completude. E também o 7 pode ser o símbolo dos 12. Jesus pede às pessoas que sentem, pois elas estão num deserto. Vai dizer que está num deserto. Mas deserto aqui também é simbólico, é teológico, para dizer que o povo estava o quê? Abandonado. O povo estava abandonado pela religião, pela política, pela economia, pela justiça e assim por diante. E é Jesus quem vai devolver essa esperança que eles podem construir uma sociedade justa. Será que nós cristãos e cristãs hoje não podemos construir uma sociedade justa? Eu digo nós cristãos e cristãs porque nós seguimos alguém ou acreditamos em alguém que toda hora nos alimenta de confiança, esperança, ética, responsabilidade e não só vê o seu próprio ego, mas sim vê a todos como extensão uns dos outros. Isso é bonito. Dentro da filosofia africana, as atitudes belíssimas do Ubuntu, o Ubuntu que fala, eu sou porque tu és, antes de mim. Na América Latina, nós temos os nossos queridos amigos e irmãos, os nossos povos andinos, quechuas, aimaras, com o bom viver e o bem viver. O que é o bom viver e o bem viver? Será que não é o banquete? Será que não é a cooperação? Será que não é a solidariedade, a responsabilidade? Por que nós estamos num mundo religioso, nós dizemos que somos cristãos católicos, e no mesmo tempo somos imbuídos pelo capitalismo, consumismo, o mercantilismo? Fazemos da nossa vida um mercantil. A nossa vida é mercantil, podemos dizer assim. Tudo é visto como um trabalho remunerado somente. Esquecemos que o capital deve ser um bem, sem dúvidas, para todos. O direito é de todos. Como ser cristão? Como dizer, Jesus, eu quero ser teu discípulo, discípula? Com egoísmos, narcisismos. Como superar? Como Jesus nos ensina a superar isso? Todas as pessoas comeram e ficaram satisfeitas. Sobraram ainda 7 cestos de pedaços. Olha que interessante. Olha a teologia, olha a simbologia. São 7
pães e alguns peixinhos, e ainda sobra 7 cestos. 7 cestos para dizer, ainda sobrou. Na partilha, na solidariedade, todos se alimentam, ainda sobra. Em outros textos, se nós pegarmos de Marcos, Lucas, eles vão dizer que sobrou 12 cestos. Simbologia, para dizer que é um para cada mês. Há ainda alimentação para todos. Todos comem, todos se alimentam, todos vivem justamente. Para concluir, a partilha é um milagre que brota no coração e se expande pelas mãos. Meus amigos e amigas, a partilha é um milagre que brota no coração e se expande pelas mãos. A partilha é um milagre que brota no coração, ter compaixão, agradecer e pelas mãos a partilhar uns com os outros. Onde houver fome, que eu partilhe o pão. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver escravidão, que levemos a libertação. Onde houver fome, que eu leve o alimento. Onde houver doentes, que eu leve a saúde. Onde houver guerras, que eu leve a paz. Onde houver mortes, que eu leve a esperança para a construção da vida nova. Que o Deus de Jesus Nazaré, que o Deus da irmã Dulce dos pobres, que o Deus de Santo Oscar Romero, que o Deus da irmã Dorte nos alimente e nos ajude a sermos cada dia cristãos e cristãs responsáveis pela vida, pelo banquete, pela fraternidade. Um abraço a todos e a todas.